Cão News, estamos aqui dando continuidade às nossas sabatinas com os candidatos ao governo do estado deste ano. Hoje seria, então, a sabatina com o governador Rui Costa, mas ele não compareceu. Até o momento também ainda não recebemos a justificativa do porquê o governador Rui Costa não compareceu à nossa sabatina. Então, estou aqui no estúdio hoje com o repórter Henrique Brinco. Fala, Júlio. Boa tarde a todos. Com o repórter também Vitor Pinto. Boa tarde. Mas também com o grande e também ilustre Ademir Ismerim. Boa tarde a todos. Nós vamos só falar aqui para vocês quais seriam as perguntas que nós faríamos para o governador Rui Costa e em seguida nós vamos fazer então um debate sobre esse quase um mês aí de campanha eleitoral na rua. Então a gente vai debater um pouco também do cenário político, dessas representações, né, que os dois grupos aí, cada dia a gente está noticiando as representações de que o grupo do governador Rui Costa e do candidato ao governo Zé Ronaldo estão aí nessa disputa dessas representações. Então, eu vou começar só com a pergunta. Quem tem acompanhado já sabe que nós fazemos temas com os mesmos temas para todos os candidatos. Então, a primeira pergunta para o governador Rui Costa seria sobre segurança pública e eu vou ler aqui. Logo no início do seu governo, em 2015, uma ação policial marcou o ano e ficou conhecida como a Chacina do Cabula. 12 jovens foram mortos em confronto com a polícia. O senhor chegou a comparar os policiais como artilheiros e chegou a dizer, abre aspas, é como um artilheiro em frente a um gol, que tem que decidir em alguns segundos como é para colocar a bola para fazer um gol. Depois que a jogada termina, todos os torcedores da arquibancada, se foi feito o gol, vai dizer que fez um golaço e vai repetir várias vezes na televisão. Se o gol for perdido, o artilheiro vai ser condenado. Fecha aspas. A Bahia é o estado do país com o maior número de mortes violentas de jovens entre 15 e 29 anos desde 2009. O que o senhor vai fazer, né, se eleito nos próximos 4 anos, para diminuir esse índice e que a violência seja reduzida no estado? Então, a segunda pergunta, né, geralmente nos nossos programas, são sobre desemprego, que é o principal tema da eleição desse ano. E o desemprego, claro, tem uma relação muito próxima com o déficit na educação do nosso estado. E a última pesquisa IDEB mostrou que a Bahia está em último lugar no ensino médio. Então eu pergunto, governador Rui Costa, segundo a pesquisa do IDEB, a Bahia tem o pior ensino médio do país. O estado ficou em último lugar com apenas 3 pontos no ensino médio, 1,3 abaixo da meta para o ano, que era 4,3. Além disso, a nota foi 1/10 menor do que no último levantamento feito em 2015, que foi o seu primeiro ano de governo. E aí eu pergunto, governador, o governo errou na educação? E a segunda pergunta, governador, é sobre a afinidade ideológica, né, da sua chapa majoritária, né, uma chapa composta por homens, né, de partidos distintos, né, e muitos desses partidos apoiaram o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E o senhor eliminou, né, a senadora Lídice da Mata da chapa majoritária, né? A Lídice era uma senadora, uma parlamentar aguerrida, né, em defesa do PT, e trocou pelo candidato Ângelo Coronel, que é do PSD. Um partido que faz parte do Centrão, né, que apoia Geraldo Alckmin no cenário nacional. Aí eu pergunto, governador, qual é a coerência de excluir uma aliada ideologicamente alinhada com o PT e colocar em seu lugar um candidato de um partido que não tem uma ideologia definida? Já que Rui Correria correu da nossa sabatina, como também correu da nossa sabatina na Rádio Itapuã FM, vai ficar as perguntas aqui no ar também. Eu iria fazer pergunta referente à saúde, como foi determinado nas nossas reuniões de pauta, que saber qual seria a resolução, qual seria a proposta dele para fazer com que a fila da regulação andasse com maior presteza, com maior agilidade, como de fato a gente espera que seja, como está no Sistema Nacional de Regulação também, algo sistematizado nacionalmente. Porque os adversários do governador chamam de fila da morte, falam da questão dos apadrinhamentos, de quem é favorável ao governo do estado consegue emplacar pacientes de uma maneira mais rápida, usando aí essa fila como um toma lá da cá eleitoral. Saber se realmente isso acontece, saber se falta investimento para poder
trazer tecnologia, porque antigamente eu ouvi muito falar que regulação era no papel, que você tinha que ligar para a padaria chamar alguém do hospital para poder saber do paciente se podia regular ou não. Não havia essa questão técnica de você agilizar esse atendimento, essa cirurgia, saber se realmente houve esse investimento e qual seriam os principais pilares para poder resolver isso. Outra pergunta que eu ia fazer ao governador, pena que ele não está aqui para responder, é referente à sua base governista. A cada dia que passa, tem deputado ficando preocupado, deputado e secretários também do governo ficando preocupado com o governador, porque ele está liderando as pesquisas. Cada dia que passa, na frente, com folga, com vantagem, e alguns têm receio que isso faça com que o governador tenha um tanto quanto soberba na hora de atender os aliados. Então, tem gente temerosa com isso. Saber dele se realmente isso seria um empecilho no seu segundo governo na hora de tratar a base governista. Então, eu faria essas duas perguntas ao governador Rui Costa. Ok. Minha outra pergunta também era relacionada aos partidos políticos. Como a gente noticiou no Bocão News, né, essa formação das coligações proporcionais gerou muita confusão, inclusive aí quase chegando às vias de fato, entre alguns candidatos, que eu não vou citar o nome. Mas a gente sabe que foi muita confusão e eu queria saber do governador, se estivesse aqui, como ficou, né, depois desse imbróglio, né, que ficou aí em relação às coligações, se ele conseguiu aparar todas as arestas e como é que vai ser daqui para frente, inclusive na questão, se ele for eleito, na questão do novo secretariado, porque claro, né, que a gente sabe que essas coligações lá na frente é cobrado via secretarias, né, primeiro escalão e segundo escalão. Queria só que ele estivesse aqui para comentar um pouco sobre isso. Mas a gente já entrando, então, no nosso debate a respeito das eleições com a Ademir Esmerim, a gente ainda não tem um mês de início de propaganda eleitoral. Eu queria que você comentasse um pouco, né, do que você tem visto aí dessas propagandas, o que tem de regularidade e irregularidade nessas propagandas que se iniciaram aí no dia 31 de agosto. Olha, na verdade, as propagandas, do ponto de vista, nós temos duas espécies de propaganda. A propaganda estática, a propaganda de rua, e a propaganda de rádio e televisão. A propaganda estática continua os candidatos com dúvidas, né? Sempre muitas dúvidas. Nós recebemos inúmeras consultas durante o dia sobre isso, em função de que houve modificações na lei e se restringiu muito a propaganda. Se restringiu, inclusive, porque o Congresso Nacional, ele deu um golpe, né? Falar em golpe, que é moda, né? Ele deu um golpe na sociedade, quando ele aprovou uma lei extremamente restritiva para beneficiar os mesmos. Eles próprios vão se reeleger. Você vai ver aí a grande maioria dos candidatos, dos deputados que estão no Congresso, se reeleger, porque é muito difícil que alguém dispute uma eleição sem ser conhecido. Além disso, eu volto a repetir, que não gostam, o pessoal fala mal de mim por isso, nós temos a bancada, Juliana, em nome do pai, né? Então, muitos filhos, netos e etc., vão se eleger sem ter nenhuma militância política, simplesmente por conta do sobrenome. E eu já disse, Vitor, inclusive, é testemunha disso, lá no programa do Bocão, já disse várias vezes que a regra para deputado, eleger esse deputado, deveria ser a mesma regra de prefeito. O prefeito, por exemplo, o governador do presidente da República só pode se reeleger uma vez, né? E depois, quando ele se reelege, tem 2 mandatos, nenhum parente dele pode sucedê-lo, não é isso? Então, deveria estabelecer essa mesma regra para deputados e para senadores, entendeu? Porque aí você teria uma oxigenação do Congresso Nacional. Só para você ter uma ideia, existem 27 famílias no Brasil que têm representação no Senado e na Câmara. São 27 senadores que, ou filho, ou sobrinho, ou neto, é deputado federal. Então, eu acho isso muito ruim para a democracia. E do ponto de vista da propaganda, voltando à pergunta que você me fez, no rádio e na televisão, cada partido está fazendo aquilo que acha, está havendo uma guerra jurídica, que você citou, e isso é normal, até as coisas se acalmarem, né, até sair as liminares todas, né, ficar essa guerra aí. É uma coisa extremamente natural que em toda eleição acontece. Esmerim,
Você não acha que essa mudança na legislação, principalmente voltada para propaganda eleitoral, não deu esfriada na eleição, não? Eu estive percorrendo o interior nos últimos dias e eu senti algo diferente, parecia que não estava tendo eleição. Você não acha que deu esfriada? Mas é o objetivo do Congresso, né? Na medida que não tem eleição, você imagina o seguinte, você lá, por exemplo, no programa do Bocão, entrevistou ao longo da pré-campanha inúmeras pessoas. Sim. Quem você chamou para entrevistar? Deputados com mandato, na grande maioria, secretário, pré-candidatos, né? Sim. Como eram tratados. Agora, ninguém chamou Mandelão de Brumado, por exemplo, você não sabe nem quem é. É candidato a deputado. Mas ele não tem a densidade para aqui, por exemplo, Salvador, ser chamado. Então, o objetivo do Congresso foi esse mesmo, esfriar a eleição. E aí, quando você for para a urna, aí você vai dizer assim, pô, eu vou votar em quem? Aí você vai ficar lembrando quem, aí, sabe? Não vem promover a sempre, renovação. vem sempre o nome daqueles que já existem. Ou a renovação vir dos filhos desses que já estão lá. Isso não é renovação. Troca, né? Uma Isso troca não. de cadeiras. Isso né? não é renovação, isso chama-se feudalismo político. Né? Não tem renovação nenhuma. Exatamente. Você acha que essa reforma eleitoral, reforma política que foi aprovada, né, pode ser revogada futuramente? Como é que o senhor concorda com esses pontos? Porque criou distorções, por exemplo, um candidato pode financiar a própria campanha. Então, os milionários, né, estão bancando a própria campanha. Henrique Meirelles, por exemplo, está bancando a própria campanha. Dória e tudo mais. O senhor concorda com isso? Não, eu não concordo. Eu acho que é uma legislação ruim. Agora, você não vai conseguir fazer uma legislação boa com esses deputados que estão aí. Porque, na verdade, eles estão se protegendo. Né? Uhum. Quando eles fazem uma lei que é ruim para os outros e ruim para a própria democracia, porque você termina elegendo deputados que não participaram de debate, que simplesmente porque tem um curral ali, outro aqui, não é isso? Tem uma articulação com prefeitos, etc. Tem os deputados que eles não produzem absolutamente nada, ao meu ver, mas eles vivem de quê? De emendas, né? Então, manda as emendas para o município, os prefeitos recebem emenda, em troca, dão o voto a ele. Então, eu acho que para você fazer uma reforma política completa, um novo código eleitoral, uma nova lei de eleição, você tinha que fazer uma constituinte específica. Uma constituinte, entre aspas, não uma coisa que você fizesse um congresso para demorar 4 anos. Acho que uma coisa assim, que você pudesse diminuir o número de representantes dos estados, entendeu? Fazer uma coisa nova e você pegar, funcionar 1 ano, por exemplo, entendeu? Essas pessoas não podiam se eleger deputado, ficariam impedidos, qualquer coisa assim. Para que fossem pessoas efetivamente para trabalhar. Agora é difícil com esse Congresso. Agora, um Congresso eleito só para constituinte. Seria uma coisa assim, porque o problema é que com esse não vai. Esse não vai. Você começa a discutir uma reforma política 1 ano antes da eleição, ou até às vezes mais, e vão sempre amarrando a prova no último dia, né? Exato. De madrugada, né? Pensando na reeleição deles, no futuro deles, né? Claro, por exemplo, eu vou dar um exemplo para as pessoas que assistem ao Bocão, muito claro. Você tem eleição de 2 em 2 anos, né? Então, um deputado, aqueles que ocupam cargo legislativo, eles podem disputar cargo executivo sem sequer se afastar do mandato, sem sequer ter qualquer chance de perder o mandato. Ora, um deputado, por exemplo, a grande maioria deles tornam-se geralmente 1/3 do Congresso, são candidatos a prefeito de suas cidades. E se perder a eleição, eles continuam prefeito. Então, se você unificasse a eleição, por exemplo, não haveria isso. Agora, eles vão unificar? Não vão, porque é um gol contra, né? Inclusive, queria que você citasse rapidamente quais são as mudanças para as próximas eleições, né? Porque a gente já começou com algumas mudanças agora, mas que vão impactar na próxima eleição, principalmente a questão dos partidos nanicos. Olha, tem a cláusula de barreira aí, que os partidos vão ter que conseguir 1,5% dos votos, distribuído em pelo menos 9 estados. Eu acho que vai banir alguns partidos, nós temos 35 hoje, né? Eu acho que vai banir alguns partidos. A coligação só vai poder ser feita nas chapas proporcionais, aliás, desculpe, majoritária. Não vai poder ser feito mais coligação proporcional. Mas também é o seguinte, Juliana, eu não sei se é bom ou se é ruim, porque os pequenos vão continuar sempre pequenos. E os grandes vão continuar sempre grandes. Vamos pegar um exemplo aqui para as pessoas que estão assistindo, da questão do fundo eleitoral e o fundo partidário. Nós temos 2 fundos no Brasil, do ponto de vista político. O fundo eleitoral, esse fundo que está sendo distribuído aí agora para os candidatos, que é 1 bilhão e 700 milhões. E o fundo partidário é um fundo que é distribuído todo ano para os partidos.
Então, no exemplo que eu vou lhe dar, o fundo partidário são em torno de 840 e poucos milhões. Todo ano é distribuído. Ora, quando você pega isso, como é que distribui? 5% é igualitário. Então, você pega mais ou menos 50 milhões e divide igualitariamente pelos 35 partidos políticos, independente do tamanho dele, certo? Aí, os outros 800 milhões, para arredondar, você divide em 12 meses. Então, isso daria o quê? 60 e poucos milhões por mês, mais ou menos, se não me engano. Porque 12 meses vai dar mais ou menos isso. Em torno de 60 milhões. E aí, como é que é dividido isso? Isso é dividido, esse valor, você de que é encontrado cada mês, é dividido pelo número de deputados federais. Então, se o deputado, no meu cálculo, vale mais ou menos 130 mil reais por mês, e ele tem 100 deputados, você vai multiplicar por 130. Se ele tem um só, ele vai receber só 130. Então, os pequenos vão continuar sempre pequenos. Agora, é evidente que tem que acabar uma série de partidos. Nós tivemos recentemente aquele exemplo, Partido da Mulher Brasileira, PMB, né? Que ele foi fundado e chegou a ter, se não me engano, 21 deputados. E não tinha uma mulher, todos eram homens. Então, isso aí, com certeza, não era pela paixão das mulheres, era por conta do fundo partidário. Cara, me tinha uma dúvida. Essa semana saiu uma notícia, os candidatos lá do MDB procuraram a imprensa, fizeram um maior escarcéu, porque acusaram o Lúcio Vieira Lima de não estar repartindo, né, a verba entre eles e tal. Existe alguma regra para limitar isso? Ou o partido pode distribuir essa verba como quiser? Para quem quiser. Pra quem quiser. Eu também recebi uma informação de que um candidato a deputado do PT também não teria recebido nada do fundo partidário. Mas aí por questões internas. E a coluna na Sombra do Poder também trouxe uma nota referente a isso, que tem um partido ligado à base do prefeito ACM Neto, que as mulheres estão reclamando do valor repassado também para as campanhas delas. Então, assim, como é que fica essa situação de nível repassado? Olha, o TSE baixou a resolução obrigando que os partidos encaminhassem qual era o critério de distribuição. Só que esse critério é livre, né? Então, nós temos aí o seguinte, cada deputado estadual pode gastar oficialmente 1 milhão na campanha. Cada deputado federal pode gastar 2,5 milhões. Então, teve partido que estabeleceu que quem tinha mandato receberia mais de quem não tinha, entendeu? Passou para a direção da estadual de cada estado, por exemplo, essa questão do MDB. Como é a distribuição? Quem vai resolver é Lúcio, que é o presidente, aliás, é João Santana. Não, João Santana é o presidente. João Santana, né? Mas o pessoal reclama de Lúcio, que Lúcio é que toma a porrada toda, né? Sempre, né? Então, quer dizer, não tem critério. Não tem critério. Internamente não tem critério. O único critério é que o fundo é esse, vai distribuir assim, assim, e você tem direito a tanto. Lá você resolve como você quiser. Se não me engano, teve um partido aí, que eu não vou citar o nome para não requerer direito de resposta, teve um partido que ele estabeleceu que todos os deputados que viesse com mandato receberia os 2,5 milhões de deputado federal. Então, muita gente migrou para esse partido, né? Porque o partido garantiu a cada um 2,5 milhões. Agora, o critério também dos partidos é igual, por exemplo, o rádio e televisão. Como é que os candidatos aparecem na televisão e no rádio? Ele não tem direito. Ele não tem nenhuma garantia que ele vai aparecer. E os partidos fazem a opção de colocar os puxadores de voto, não é isso? Do mesmo jeito que eles vão dar dinheiro aos puxadores de voto, que é para formar aquele tal quociente eleitoral, para eleger as bancadas, para inclusive não ter o risco de você ser extinto nessa questão da cláusula de barreira. E agora, com os partidos menores estão priorizando os deputados federais. Eles praticamente não estão dando nada para os deputados estaduais. Mas aí não tem muito o que fazer, não. É reclamar para o Papa. Só falando, a gente falou em campanha fria, né, no interior. E só voltando para a questão da propaganda eleitoral, a gente falou aqui das representações, né? Cada coligação representando contra alguma irregularidade nas propagandas. Ismael, você não acha que ficou um pouco censurado demais, assim? Porque são pequenos detalhes, né? Ontem a gente noticiou que a coligação do governador Rui Costa estava proibida de utilizar atores, apresentadores nas propagandas políticas, porque os outros candidatos não teriam o mesmo patamar, né? Então, assim, você acha que realmente a legislação precisa ser tão rigorosa assim? Eu acho que não, eu sou contra. Eu acho que tem uma série de coisas que não deveria estar. Por exemplo, os apoiadores só podem falar 25% do programa.
Eu não vejo por quê. Se você coloca um bom apoiador, parabéns para você. Se você coloca um mau, problema é seu. Entendeu? Então, eu não vejo que essas restrições todas, elas possam ser benéficas. Um partido poderia colocar aquilo que ele quisesse, da forma como ele quisesse. O que não pode ter é a tal da calúnia, injúria, difamação, fato sabidamente verídico, mentira, atribuir ao candidato crime. Entendeu? Isso que não pode. Agora, ele podia fazer como ele quisesse. Eu não vejo como salutar essas restrições todas, não. E na verdade, a gente joga de acordo com como o navio está navegando. Não tem outro jeito. Né? Mas que isso não é bom para a eleição, eu acho que não. Nos Estados Unidos, a campanha é financiada pelas empresas, né? Os candidatos compram, inclusive, espaço em televisão e tudo mais. Aqui no Brasil é tudo obrigatório, né? Inclusive, essas campanhas eleitorais agora, o horário eleitoral é até engraçado, porque tem candidato que tem 8 segundos, né? Tem 7 segundos, é uma coisa meio estranha, né, de se ver. O senhor acha que o modelo americano é melhor do que o nosso ou não? Como é que o senhor vê isso? Olha, qualquer modelo que tivesse mais igualdade seria melhor, né? Eu acho que, por exemplo, se você tem, vamos supor, na Bahia nós temos quantos candidatos a governador? 5, né? 6 candidatos. Eu acho que devia ser partes iguais, entendeu? Eu discordo dessa questão de maior tempo por conta do partido, porque isso é um modelo da ditadura ainda, né? Que foi feito para preservar a maioria, os que estão lá. Então, deveria ser, para mim, igual. E aí, se vai comprar, comprar eu não sou muito a favor, não, porque compra significa sempre, né? Quem tem mais poder, compra. Mas que você pudesse ter a propaganda eleitoral gratuita do jeito que ela é. Mas vamos supor, aqui na Bahia, nós temos 10 minutos. Então, os 10 minutos divididos de forma igualitária. Candidato, durante essa gravação aqui, chegou a informação de que nós estamos gravando hoje na quarta-feira, né? Na quinta-feira. Bolsonaro acabou de receber uma facada lá no montante de uma campanha em Minas Gerais. Né? O presidente Lula tinha, né, numa campanha, uma carreata lá no Rio Grande do Sul também, né? O ônibus dele foi atingido por uma bala perdida, né? Que muitos falam que foi um atentado e tudo mais. Como é que o senhor vê essa polarização política no país? Mas é verdade? Ele foi esfaqueado? Em todos os sites já estão dando. Já. Mas tem não vídeo, tá inclusive. Tem vídeo, inclusive. Mas não está em risco. Não, até então não. Pelo menos a informação que a gente tem agora. É lamentável isso. Bom, primeiro eu tenho a lamentar que isso tenha ocorrido agora enquanto a gente está aqui conversando com o mente candidato. Sim. Ele legitimamente defende uma bandeira. Eu acho que tem que ser respeitado. Agora, pode ser até que a facada já tire ele de lá do hospital com um terno de posse, né? Porque a população, você sabe como é, né? Ela tem esses aspectos aí. É lamentável isso. Agora, a gente fala tanto em democracia, né? Eu queria a sua opinião sobre justamente Bolsonaro, que tem bandeiras tão antidemocráticas, né? É um pouco assustador ver que a população já chegou ao ponto, né, de voltar a ser tão conservadora? Não, eu não me assusto com isso, não, porque nós temos uma coisa que não tem nada a ver com eleição, falta de educação, né? O país precisa ter educação, uma educação formal, inclusive. Eu até comentava ontem lá no escritório, com os meninos e as meninas que trabalham com a gente, uma vez, parece que um município desse aí, não sei se foi Porto Seguro, aprovaram uma lei na Câmara que quando o estudante ele tivesse, antes da aula, ele rezava o Pai Nosso e cantava o hino. E aí houve uma ação e tiraram. Eu não sei o que é que faz mal cantar o hino e rezar o Pai Nosso, né? Aí vem com essa história de Estado laico, que não sei o quê, tá? Essas teses todas. Então, eu acho que o país está dividido, o problema é esse. Eu acho que depois dessa questão do impeachment de Dilma, ou do golpe, né, como o povo quer dizer que é golpe, que eu também acho que foi golpe, eu acho que o país se desintegrou politicamente, sabe? Você não tem uma unificação. Por exemplo, perguntava a vocês perguntam a mim, ou eu perguntar a você, vem cá, desses candidatos que estão aí a presidente, o que é que vai mudar? Ninguém está fazendo proposta nenhuma para mudar nada, é só cada um se autopromovendo. E outra coisa, você não enxerga neles nenhuma perspectiva do país melhorar. Aí você tem que ter, qualquer país, ele tem que ter educação. Vamos pegar o exemplo, Juliana, de Coreia do Norte e Coreia do Sul.
A Coreia do Norte é assim, eles estão ali, é atravessar uma rua, né? Sair daqui para ir na barraquinha da esquina. A Coreia do Norte é uma educação, a Coreia do Sul é outra, a Coreia do Norte é um desenvolvimento, a Coreia do Sul investiu em educação. Enquanto você tem uma Coreia do Norte que investiu quer dizer, naquela coisa de você cultuar a personalidade, né? Das figuras poderosas e tal. Quer dizer, é um país que mostra essas duas Coreias que a gente precisa de educação. E o grande caminho é esse. Mas esse é um caminho muito longo, né? Que aí queimou essa semana o museu, né? Lamentavelmente. E eu me lembro de algumas passagens que eu li sobre Dom Pedro II, que inclusive nasceu lá nesse museu que queimou, que era a residência oficial do Império. E como ele era dedicado à educação, né? Para mim é o maior estadista que o Brasil já teve. Aí vieram com essa coisa de proclamar a república, pelo amor de Deus. E uma república dessa, né? Uma republiqueta de banana, onde você tem aí uma série de problemas que não são resolvidos. E não pode ser assim. Aí você vai para outros lugares, fora daqui, você encontra um outro tipo de educação, de formação e tal. Quer dizer, e acontece o seguinte, o povo brasileiro não é culpado disso, não. Não teve aí, vocês leram alguma coisa do IDEB, não é isso? Sim, isso. Que foi um dos piores e tal. Foi o pior, na verdade, de 2017. Eu tô bem, porque lá em Goiás foi o primeiro lugar, né? Você também atua lá, né? Lá meu governador botou em primeiro lugar. Que bom. Ismerim, há um descrédito, né, da população aí já tem alguns anos em relação à política, à economia, e a população acabou colocando crédito no judiciário, né? Achava-se que o judiciário ia resolver todos os problemas, né, políticos do país. Mas agora a gente também está vendo um descrédito do judiciário, né? Queria que você comentasse sua visão como advogado, essas decisões sobre a candidatura do ex-presidente Lula, sobre as acusações dele, né? Todo o julgamento dele é legítimo? O que você acha sobre isso? Olha, em relação à questão de Lula, não tem defeito para colocar. Eu acho que houve alguns assodamentos na questão do procedimento, mas Lula está inelegível. No momento que a lei 135 de 2010, que é a famosa lei da ficha limpa ou ficha suja, foi aprovada, todo mundo sabe que condenou de segunda instância está inelegível. Então, ponto. Ele está inelegível, não há problema nenhum. Agora, o TSE, eu penso que forçou um pouco a barra. Não na questão do resultado, mas, por exemplo, quando julgou, não deu o prazo de alegações finais que a lei manda. O TSE consignou o prazo de 10 dias para substituir, como se fosse uma invenção, uma coisa nova, quando na verdade não é. A lei diz que o partido tem 10 dias para substituir. E isso a gente faz aqui em eleição normalmente. Então, eu acho que houve um certo atropelo. Agora, é evidente que eu não concordo com essa questão do ativismo do judiciário, porque cada um tem que ter seu papel, né? O papel do judiciário não é fazer política. O Supremo, por exemplo, está legislando toda hora. E uma das principais reivindicações do PT nas últimas semanas é que a ONU emitiu um comunicado dizendo que Lula deve ser candidato, né, um comitê lá de direitos humanos, né, formado por 2 peritos e tudo mais, e o Edson Fachin, inclusive, levou em consideração esse documento. O que o senhor acha desse voto dele e se o senhor concorda também que o Brasil deveria obedecer essa recomendação? Eu acho que o Brasil fez muito bem no obedecer a recomendação. Aquilo, como você próprio está dizendo, é uma recomendação. Eu não vejo como um órgão internacional, por mais gabaritado que seja a ONU, interferir na legislação brasileira. Andou muito bem quando fez isso. As razões de Fachin, eu não sei porquê, ele adotou isso, mas ontem, inclusive, ele negou a liminar, né? Que pedia para suspender os efeitos e tal. Aí já vem outro argumento, etc. Porque, viu, o direito é uma xícara, entendeu? O juiz bota a asa do lado que quer. Só é você fazer rodar. Então, eu não vejo, claro que do lado que quer, mas tem que ser de acordo com a lei. Agora, eu não vejo porque essa choradeira toda. Só você justifica politicamente. O PT construiu um discurso, né, ao longo desse tempo, de que ele é candidato, que ele tem que ser candidato, que ele é preso político, né? E é uma forma de se sustentar. Fez bem, para eles fizeram bem. O fato, por exemplo, do candidato estar hoje em primeiro lugar nas pesquisas, se atribui a quê? Justamente a prisão, o noticiário todo dia. Eu acho que ele está mais no noticiário do que na época que ele estava solto. Você acha que é um golpe de marketing? Eu diria que é um gol contra, né?
é um gol contra de quem achou que ia destruir a imagem dele, né? E que aí não conseguiu destruir a imagem dele. Ele está aí, ele é evidentemente que é uma das maiores lideranças que o Brasil já teve chefiando o Brasil. Só perde para Dom Pedro II. Bom, a gente está praticamente amanhã, né, vai fazer há um mês das eleições. Eu queria que, Vitor, desse suas considerações desse primeiro mês aí de campanha dos candidatos, né, daqui da Bahia, rapidamente. Os candidatos a governador, a gente vê Rui Costa disparado nas pesquisas, a gente vê isso também nas movimentações de interior, a movimentação que o PT tem algo que é muito valioso ainda e é dele, é uma logística do PT, que é militância na rua. O PT tem gente que vai e bota a cara no sol mesmo para poder pedir voto. E eu percebi isso em algumas cidades do interior que eu tive nos últimos dias. Zé Ronaldo tenta correr atrás do prejuízo, eu acho, né, nesse quesito específico do PT. Os demais candidatos engatinhando, porque não percorre o interior. Você vê uma campanha mais centrada aqui em Salvador. Você não vê essa dimensão não, de e Bahia. quando sai, compromisso do candidato, reunião com assessores. Ou gravação de... Então seja, você só tem nada. realmente a dimensão de interior do estado, Rui São as Costa duas forças. e Zé Ronaldo, que são as duas forças. E Zé Ronaldo, algo tem me chamado a atenção. Não está se pedindo voto a Alckmin. Os candidatos vinculados a ele também não estão pedindo voto a Alckmin. Teve uns determinados candidatos, que alguns amigos tiraram foto das chapas, da chapinha, né, do Santinho. Tem lá a chapa completa, mas o presidente tá em branco. Por quê? Se o DEM está de corpo e alma e coração na campanha geral do Alckmin, a ACM Neto é o presidente da coligação, é um dos principais articuladores, e a gente não está vendo esse empenho. Qual é o motivo de não ter essa âncora nacional? É porque essa âncora é muito funda, não acaba não levando esse navio a lugar nenhum, porque, por outro lado, Esmerim está até tirando dos horários eleitorais a questão de Lula, de Haddad, que se deixar o horário eleitoral todo falando sobre Lula e Haddad, porque puxa voto. E do outro lado a gente não está vendo isso. E nesse sentido também a gente tem percebido, eu tenho percebido nas propagandas do MDB, né, de João Santana também, que também não tem citado o candidato do MDB, que é Henrique Meirelles. Não estão chamando Meirelles, então, né? Chama Meirelles, é não algo chamando. bem local mesmo, eles estão tentando evitar essas relações. Na verdade, quando você tem um candidato que ele aparece sofrível na pesquisa, ele arrasta para baixo a candidatura, né? E eu vou dar um exemplo aqui, não sei se vocês estão lembrados, me parece que houve uma época que Antônio Carlos apoiava Ciro, né? Em 2002, quando foi a eleição. Teve isso. E aí Ciro começou a cair e Lula subindo, e que até se elegeu. Aí parece que mudaram de lado logo, né? Porque aí ele estava sendo arrastado por Ciro. Normal. Aí é a sobrevivência política. Verdade. Agora, viu, Vitor, tudo que você falou sobre a questão de não estar vendo movimento, uma das coisas que eu acho que deve preocupar os candidatos é esse silêncio. O silêncio na eleição também é preocupante. É bem preocupante. Você não sabe exatamente o tamanho da sua militância, o tamanho do seu voto. Então, está havendo aquele silêncio, a população... Quando você vê a população comentando determinados fatos você sente, políticos... né, a temperatura da então, eleição. Desse jeito não está. Esse silêncio, talvez, essas pesquisas não consigam detectar. Muitos também falam que a eleição, de fato, vai começar 15 dias antes do dia da eleição. É quando né? a pessoa se atenta a escolher um candidato. Exatamente. Né? Então, tudo ainda está tá na hora, muito... né? Com essa coisa do santinho da boca de urna, né? Tem que votar em alguém, aí Vou pensa decidir. em escolher alguém. Eu diria que até lamentável, quinta-feira é inclusive. o dia ainda de muita gente escolher os candidatos. Não, mas quando começa o ano eleitoral, não, a eleição só começa depois da convenção. Depois que tem a convenção, só começa depois da propaganda. Depois A propaganda só na televisão. Aí tem os vai. debates, né? Aí se você vacilar, ela começa dia 8, né? Depois da eleição. É verdade. Henrique também tem essa mesma percepção? Não, eu estou um pouco desanimado em cobrir essa campanha, porque o jogo está meio com cartas marcadas, né? A gente está vendo, né, na campanha do Senado uma disputa pela segunda vaga, né, entre 3 candidatos, né, que é o Ângelo Coronel, o irmão Lázaro e o Jutaí, mas nos outros cargos a gente já sabe muito, mais ou menos o que vai acontecer, né? Eu sinto que o grupo de Zé Ronaldo errou, perdeu o timing, né? Poderia surfar nessa onda, né, da direita, né, que está crescendo, né, mas perdeu o timing, né? O ACM Neto falou que não ia ser candidato muito em cima da hora. E também teve aquele imbróglio, né, envolvendo a escolha do vice e tudo mais.
essa desunião, né, com o irmão Lázaro, né, o irmão Lázaro que tem um perfil muito mais alinhado com o pessoal, né, de Jacques Wagner de Rui Costa, né, o eleitorado do irmão Lázaro é um eleitorado mais né, voltado para o PT, né, o irmão Lázaro, a gente sabe que ele não está pedindo voto, né, para o Jutaí também não vai pedir voto para o irmão Lázaro, o ACM Neto, a gente tem informações de que o ACM Neto não está indo também com a cara do irmão Lázaro, né, não quer nem ver ele pintado de ouro, né. Então, eu sinto que o grupo carlista poderia se planejassem mais, né? O ACM Neto ter anunciado no ano passado que não seria candidato, eu acho que teria uma força muito maior e sairia desses 8% aí das pesquisas. E no grupo de Rui Costa, né? A gente já sabe o que vai acontecer mais ou menos. Né, dos outros candidatos a gente não tem muito o que comentar, né? Porque são, né, Marcos Mendes é o mal-humorado da eleição, a Célia Sacramento fazendo papel de Célia Sacramento, né? Quem é o outro? João Santana, João Henrique fazendo papel de João Henrique. João Henrique, inclusive, é o personagem, né, dessa eleição, que ele está se candidatando porque ele quer se viabilizar na próxima eleição, né? Ele quer limpar a barra dele, né? Que está bastante queimada, né? Está querendo se colar no Bolsonaro com um vídeo gravado no celular. 9 segundos, né? 9 segundos gravado no celular. E a gente sabe, tem informações, inclusive, que o PSL está meio insatisfeito lá com o João Henrique, né? Porque o João Henrique tinha anunciado um vice do PSL, depois o PSL voltou atrás, né? A receptividade foi muito ruim, né? E o João Henrique tá nessa. Daí, eu acho que é isso. Eu ainda acho que essa vaga ao Senado não está tão bem definida assim para Jacques Wagner. Eu não sei. Acha? Eu acho que eles estão muito ainda no salto alto, mas eu não sei se... Inclusive, a gente tem informações de pesquisas, né, de que da segunda vaga, um outro candidato já estaria subindo nas pesquisas, mas eu não sei, eu acho que ainda a vaga de Wagner não está tão garantida. O que pesa muito sabe? favorável a Wagner é o fato dele ter sido governador por 8 anos, a Bahia inteira conhece, não tem como a Bahia inteira não conhecer o nome Jacques Wagner. E a vinculação dele com Lula é muito forte. A gente sabe que a Bahia, se for feita uma pesquisa hoje, sair uma pesquisa agora para presidente da República, mesmo preso, mesmo sem poder visitar os estados, mesmo sem o microfone na mão, Lula lidera disparado. Então a imagem de Wagner está muito colada de Lula, e pelo fato dele também ser um político conhecido no estado, acho que isso o impulsiona. Mas se deixar no pedestal... Pau a pau ali, viu? Eu acho que não vai sair tão bem como eles imaginam. Pode ser que ganhe realmente, mas eu acho que a disputa vai ser acirrada ainda. É o que eu acho. Mas a gente vai voltar para conversar sobre isso mais próximo daí das eleições. Queria agradecer a presença de Ismerim. Muito obrigada. Você vai voltar aqui para conversar com a gente de novo. Eu vou. A hora que vocês quiserem, eu estou aqui. Obrigada, Henrique. Obrigada, Vitor. Obrigado, Juliana. E você, leitor do Bocão News, acompanhe todas as informações sobre as eleições no bocãonews.com.br, pelas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. A gente volta semana que vem com, sim, o candidato à vaga ao governo da Bahia na próxima semana. Até mais.